Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Ótimo término de semana para nós, né? Então, essa é a última aula da nossa sequência didática 7. Eu sou a professora Juliana Pádua. Nós estamos nesta primeira semana do retorno com o gênero textual jornalístico reportagem. Então, vamos continuar a conversa, retomar algumas coisas. Vocês já tiveram aí 2 aulas, aprofundando até na última aula mais ainda essa estrutura da reportagem. Então, vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios, né, reconhecendo com foco na linguagem, passando aqui. Então, objetivos da aula de hoje: relembrar a estrutura da reportagem, analisar a linguagem da reportagem. Esse conteúdo está aí nas páginas 66 e 67 do livro Produção de Texto. Vamos falar das estratégias de leitura, como inferência, que é a capacidade interpretativa de deduzir, de perceber determinados elementos no texto. E vamos, por fim, realizar as atividades da página 69, encerrando esse texto, né, que é frequente do nosso cotidiano. Lembrando que a gente vai dar continuidade também a gênero textual aí, que tem relação com a parte jornalística também, que é o texto publicitário, a partir da próxima semana. Nossas referências bibliográficas, a principal, o livro didático Produção de Texto. E aqui eu trouxe um formato já do texto numa reportagem, como se fosse uma reportagem, para falar da estrutura, para relembrar aí algumas características básicas, né? Então, nós temos o título, que tem aí uma síntese, né? Uma menção ao assunto tratado, o subtítulo, que pode ser facultativo, a lead, que não é mais desconhecida de vocês, né? Seria a cabeça, o primeiro parágrafo do texto, e no caso da reportagem, não precisa necessariamente atender a todos os questionamentos, pode ser diluída, né, ao longo da reportagem. O desenvolvimento como parte principal, e no caso da reportagem, é um momento de apresentar dados, pesquisas, fatos, entrevistas, num processo de relação de vários gêneros, né, de uso de gêneros e também da polifonia de outras vozes, de depoimentos. Então, acaba sendo um campo bastante rico nesse processo. Muitas reportagens apresentam fotografias, gráficos, tabelas, mapas, outros recursos, né, a fim de explorar essa parte da comprovação até, né, da veracidade. E, por fim, a conclusão, com o objetivo de retomar as informações apresentadas e, às vezes, fechar uma opinião, um ponto de vista, né? A gente normalmente diz que o texto jornalístico é impessoal, mas a reportagem, muitas vezes, adota uma postura, ainda que de forma não tão declarada. Passando aqui, outra parte que eu utilizei com vocês, né, na primeira aula, sobre essa estrutura da reportagem, né, com ênfase na função predominante entre as funções da linguagem, como função referencial, centrada no elemento comunicativo assunto, né, centrada no assunto, e com o uso de uma tipologia dissertativa expositiva, às vezes até argumentativa, né, como eu coloquei na aula anterior. Características da reportagem, aí que é um texto mais detalhado e mais abrangente, né? É isso que a gente tem para diferenciar da notícia. Uso de pesquisa de dados, entrevistas, e que pode também apresentar uma opinião. Normalmente até apresenta. Bem, na última aula vocês viram sobre esses outros elementos estruturais da reportagem, especialmente na forma de apresentação, né? Então, na abertura da reportagem. E aí vocês tiveram a oportunidade, né, de ter um trecho de uma reportagem da Veja, depois a gente vai disponibilizar para vocês, né, do Minecraft, que é um jogo bastante conhecido, popular, né, e que ganhou
uma dimensão até maior do que o seu próprio criador imaginava. E o título da reportagem aí, Uma História Sem Fim, e nós percebemos, né, no aspecto gráfico, fotográfico aí, que essa imagem trata-se de uma montagem, de uma cena, né, que não é comum nos textos da notícia, por exemplo, que é uma foto real, né, é um momento ali que é apresentado relacionado ao que está sendo divulgado na informação. Então, nós temos esse tratamento diferente já para a reportagem, nessa possibilidade de fazer uma montagem de forma criativa, ter mais recursos, né? Essa é a questão. Então, o uso simbólico da imagem, montagem de cenas, e dentro da reportagem, né, nós temos o uso aí de gráficos, né, às vezes até de mapas infográficos, como vocês viram, né, um exemplo de gráfico, um formato mais comum, formato de pizza. E aí, pensando nessa questão da abertura, dessas possibilidades, da estrutura da reportagem, nós vamos voltar ao texto que nós trabalhamos, né, na primeira aula da semana, que é o Press Start, onde a aventura começa, e aí vamos pensar em algumas questões. Olha só, em sua opinião, quais outras fotos, pensando nessa fotomontagem, na abertura de uma reportagem, quais outras fotos poderiam ter sido incluídas? Né? Pessoas, objetos, cenas. Seria possível fazer alguma montagem com esses elementos? Vamos lembrar um pouquinho, né, dos recursos utilizados naquela reportagem, que nós temos já também ali uma fotografia, o depoimento de algumas pessoas, especialmente do professor de física, que fez ali um projeto pedagógico com RPG. Nós temos a menção a um show, um evento de games, e outros entrevistados, e todas essas pessoas poderiam ter a imagem, de repente, ali, é claro, autorizada, divulgada, né? Divulgada na reportagem. E como é que poderia ser uma montagem? Como é que a gente poderia ter uma montagem na reportagem? De repente, um desses entrevistados numa cena de game, né? Então, vamos a uma possibilidade de resposta. Poderiam ser incluídas algumas fotos de pessoas entrevistadas, foto do Brasil Game Show, evento mencionado na matéria. Como fotomontagem, a reportagem poderia ter a foto de algum entrevistado sendo transportado para o universo dos games. Bem, ainda sobre essa reportagem, né, quais parágrafos da reportagem contém dados que poderiam ser expostos por meio de gráficos? Então, nós pensamos aí na abertura, nas fotos, na imagem, e agora na parte estatística, né, de informações numéricas, dados. E então a gente tem, né, já nessa parte aí eu já coloquei a indicação de alguns parágrafos que apontam isso, né? 12º, 13º e o 16º, vocês podem conferir ali depois no texto de vocês, né? Essa divulgação feita pela empresa Newzoom sobre o mercado de games. E aí eu peguei 2 parágrafos só para ilustrar, para a gente relembrar isso. Então, olha só, quais são esses dados? Existem 40,8 milhões de games no Brasil, sendo que 61% deles costumam gastar dinheiro com jogos eletrônicos ou produtos relacionados a eles. A empresa, né, aponta que entre 2011 e 2013, o mercado de games ganhou 13,8 milhões de novos adeptos. Então, são dados, informações que poderiam aparecer na forma de um gráfico. E ainda sobre essa reportagem, né, a página 66 do livro de vocês vai trabalhar sobre a linguagem, que muito nos interessa, né, como variação linguística em língua portuguesa. Então, vamos lá. Pensando na linguagem utilizada nessa reportagem, primeiro, né, isso a gente já verificou, mencionei para vocês na aula anterior, que há um tom mais informal, de aproximação com o público jovem, que é o público-alvo dessa reportagem. Há uma simulação de conversa com o leitor, né, um direcionamento
ao interlocutor, né? O uso da interlocução, que a gente normalmente não indica no texto dissertativo argumentativo. Nós temos uma linguagem objetiva, com uso de dados concretos e verificáveis. Nem por estar usando uma linguagem mais com alguns termos do coloquial, né, essa linguagem pode ser descuidada ou deixar de apresentar dados concretos da realidade, né? Não fugir a esse compromisso com a verdade, não cair num processo do que a gente chama hoje, né, das fake news. Não há opinião explícita, mas normalmente tem sim posicionamento. O uso da polifonia, que é importante, aí a variação de falas, de depoimentos, entrevistas, de opiniões. Ou a repórter, né? É o condutor, condutora da apresentação de opiniões, então, por isso também, às vezes, deixa, né, algum posicionamento no seu discurso. E, por falar em discurso, nós temos aí o uso dos discursos direto e indireto, que nós vamos relembrar e falar um pouquinho daqui a pouco, e que são relevantes também para a parte de produção de texto, né? Porque o uso desses discursos acabam sendo uma estratégia para não cansar o leitor, né? Fazer essa variação entre o discurso direto e indireto. É uma estratégia, e que pode e deve ser utilizada também na nossa produção textual. Mas vamos aqui à continuidade dessa questão da linguagem, né, com outro exemplo, com um exemplo que vem lá da reportagem sobre o Minecraft. Então, esse é um trechinho retirado, né, depois vocês vão ter a reportagem na íntegra, que diz o seguinte: o mundo virtual ficou pequeno para o Minecraft. Não sabe do que se trata? Se souber, pule uma casa, equivalente a este primeiro parágrafo. Se não, pergunte à criança ou ao adolescente mais próximo. Podem ser seus próprios filhos, mas esteja preparado para uma resposta que, dita na língua deles, significa: em que planeta você vive? Em Marte? Eu acabei perguntando assim para minha filha, né? É claro que o joguinho já faz parte assim do cotidiano, mas agora é que eu tive mais curiosidade de saber detalhes sobre ele, né? E bastante interessante aí essa estratégia da construção, né? De uma matéria, da transformação, da capacidade, do poder de fazer, de criar, né? Um universo, um espaço próprio, né, a partir de uma matéria bruta. Então, o jogo das minas aí, né, de sobrevivência é bem bacana para pensar na nossa própria trajetória, né, de vida, como o desenvolvimento, né, dessa capacidade de vencer os obstáculos. Passando agora aqui, sim, para os conceitos, né, que foram mencionados aí dentro da reportagem, com o uso do discurso direto e indireto. Em linhas gerais, a gente entende o discurso direto como a fala, né, da pessoa, da personagem, e o indireto como a tradução de um outro, né, em relação ao que foi dito. Mas aí vamos aos conceitos. Nós temos o discurso direto caracteriza-se por ser aquele em que o narrador reproduz as palavras de outra pessoa, personagem. Um discurso direto pode aparecer no meio do texto. E a gente sabe, né, identificar isso no aspecto, no contexto textual, no contexto de uma produção narrativa, com o uso de aspas, dois pontos, travessão, né? E não só na produção narrativa, como também esse discurso pode aparecer em outros tipos textuais, né? Na dissertação, nós colocamos o discurso de autoridade entre aspas, né? Por exemplo, em alguma citação, alguma expressão da fala de outra pessoa. E aí eu tenho um exemplo. Na cerimônia de colação de grau, os formandos em direito disseram: prometo cumprir meus deveres e defender com firmeza e honestidade. Aqui eu tenho a fala direta, e essa fala está marcada pelo uso das aspas.
No discurso indireto, o interlocutor diz o que a outra pessoa ou personagem falou. Ele o faz com suas próprias palavras. É o tipo de discurso comum no dia a dia, né, narrado em terceira pessoa, que dispensa o uso do travessão. Então, nós temos nesse mesmo exemplo uma tentativa de traduzir a fala dos formandos. Na cerimônia de colação de grau, os formandos em direito disseram que vão cumprir seus deveres, defender com firmeza e honestidade. E aí a gente tem um recurso, né, para chamar a atenção, que é o uso do verbo chamado verbo dicende, que vocês já estudaram, né, no fundamental, que é aquele que anuncia a fala. No caso aí, disseram, né? Mas nós temos outro, falou, disse, explicitou, mencionou, e por aí vai. E aqui uma tabela, porque essa transposição, né, essa mudança do discurso direto para o indireto, não pode ser feito de qualquer forma, nós temos que observar uma correlação verbal, né? Às vezes o discurso, a fala, né, se vale normalmente aí, de repente, de um presente do indicativo, e como isso é passado para o indireto. Tá? Então, eu vou fazer a leitura de alguns exemplos daqui dessa tabela. Preciso me alongar por alguns instantes. Como é que eu vou traduzir isso? Né? Então, a pessoa disse que precisava se alongar por alguns instantes, isso na terceira pessoa. E vejam que eu mudei, eu preciso, né, de um tempo do presente para um imperfeito, no pretérito imperfeito. Sou a pessoa que ganhou o prêmio. Disse que era a pessoa que ganhou o prêmio. Então, eu tenho novamente aí o enunciado no presente e a transformação para o pretérito imperfeito. Há um outro exemplo, o próximo exemplo é interessante, né? Porque nós temos a transformação de um tempo no pretérito perfeito para o mais que perfeito, que é a ideia de que aquele que acontece anterior a este perfeito, né? Não vi o jornal hoje, disse que não tinha visto, disse que não vira o jornal, mas normalmente a gente não usa nesse formato, né? Usamos a expressão composta, tinha visto. Quando a polícia chegou, o ladrão já havia fugido. O ladrão já fugira, né? Seria essa a ideia. E vou terminar aqui com um elemento no futuro, que diz o seguinte: o que fará para solucionar o problema da falta de água? Né? Está no futuro, e isso no futuro do presente. Né? Para fazer a transposição no discurso indireto, perguntou-me o que faria aí como termo de suposição. Né? Então, aqui eu tenho o uso do futuro do pretérito. Eu falei que ia terminar nesse, mas o próximo também é interessante, porque é do modo imperativo para o subjuntivo. Então, olha só. Não me interrompa mais. Pediu que não lhe interrompesse mais. Né? Então, só para relembrar. E aí, a gente vai cumprir com isso, né, essa parte da harmonização do discurso direto e indireto na reportagem, como estratégia de escrita. Eu tenho aqui uma parte, né, de um outro texto, ainda com essa mesma temática, se os jogos fazem bem, qual é o limite aí do uso de jogos, né, na internet, uso de eletrônicos, etc. E aí nós vamos mesclar, vocês vão perceber que há, né, uma intercalação entre o discurso indireto e o discurso direto, né? Ainda na fala da psicóloga, que vai dar opinião sobre esse assunto. Então, segundo a psicóloga Dineia Domingos, do Laboratório de Psicologia e Educação da PUC Minas, o jogo praticado de forma adequada pode ser positivo para a criança. Certamente jogar é uma experiência muito interessante. Gera desafios, mobiliza emoções e traz agregação social, explica. Então, já percebo aí que, segundo a psicóloga, é parte de um discurso indireto. A fala dela está entre aspas, explica o verbo dicende, né? Que é até utilizado aí para evitar repetições. Explica, considera, diz.
Para especialista, não existe um tempo limite considerável saudável para a criança ou o jovem passar jogando. Ela considera que os casos devem ser estudados separadamente e depende de cada família. Uso novamente aí do discurso indireto. Aí vem a fala da especialista, da psicóloga: cabe ao pai e à mãe chamar o filho para conversar, forjar o encontro, compartilhar o que pode ser bom para ele. Possivelmente, pais e filhos encontrarão brechas para apreciar outros jogos, além dos eletrônicos, pelo lazer, convívio e bem-estar. Então, são as dicas que ela dá aí, né? Então, só para a gente perceber a necessidade de também usar essa estratégia discursiva, né, nos nossos textos. E isso aí aparece na página 67. Bem, vamos fazer aí já que nós falamos, né, de uma diversidade de gêneros no texto, da polifonia, também uma relação entre o jornalismo e a literatura como um processo interdisciplinar. Ao longo do estudo de literatura, vocês vão perceber que muitos jornalistas se tornaram pessoas, escritores, pessoas também que vão trabalhar no campo da literatura, né? Cronistas, então, nem se fala, nós já mencionamos isso, né, dentro do estudo das crônicas. E aí eu tenho um exemplo emblemático, né, de uma reportagem que se torna um livro, que se torna um texto literário nas mãos do Gabriel Garcia Marques. Tá? Então, vou ler só um trechinho aqui para vocês sobre isso, né? E pensar nessa relação que existe entre o jornalismo e a literatura, a vida real e a ficção. Jornalismo e literatura mantêm relação estreita. Não são poucos os escritores célebres que foram também repórteres. Podemos citar como exemplos os brasileiros Euclides da Cunha, João do Rio, o estadunidense, né, o Hemingway, e o colombiano Gabriel Garcia Marques. E ganhadores aí, né, do Prêmio Nobel de Literatura. No livro do Gabriel Garcia Marques, né, nessa literatura latino-americana, que é fruto de uma reportagem que ele fez, né, em 1955, ele foi repórter do jornal que está sendo mencionado, e ele havia passado assim, uns 10 dias, né? Ele conta uma história, essa história de um homem que havia passado 10 dias numa balsa à deriva no Mar do Caribe. E essa experiência se torna uma reportagem e, a seguir, uma obra, né? Então, em 20 sessões diárias de 6 horas para cada uma, o náufrago relatou o seu drama ao escritor, que transformou, né, em um relato aí em primeira pessoa e numa obra literária. No caso de Euclides da Cunha, a obra é Os Sertões, né, e trata também de um evento importante na história brasileira, que foi a chamada Guerra de Canudos, né, com a figura do Antônio Conselheiro. Então, muito importante também como registro, como testemunho. E por falar em testemunho, muitas vezes essa literatura é chamada literatura de testemunho, né? Uma literatura com base em eventos históricos reais. E aqui eu passo para a estratégia de leitura, né? A nossa capacidade de fazer uma inferência, uma interpretação a partir do que é dado e que pode ficar nas entrelinhas, né? Que não está tão explícito assim. Então, vamos ler a tirinha para a gente entender essa estratégia também, né? Textual. Espera que eu vou pedir. Pai, tudo bem se Sara e alguns amigos vierem se reunir aqui hoje à noite? Sem problema. Vou ficar aqui no meu cantinho praticando cavaquinho. Aí o rapaz, o jovem, diz assim: ele não deixou. Parece estranho, né? O pai deixou. E por que ele fala ele não deixou? E aí a gente precisa fazer a inferência, a interpretação do que parece ilógico e não é. Então, provavelmente, esse jovem, né, não quer pagar mico, como a gente diz, diante dos amigos. E aí ele vai inventar, fazer uma mentirinha, né, dizer que o pai não permitiu. Por
porque ele prefere que os amigos acreditem nisso do que ter o pai ali na sala, né, tocando cavaquinho, praticando cavaquinho, como ele coloca. Então, esse processo de inferência é um processo importante para a gente, né? Nós trabalhamos na interpretação textual com os chamados pressupostos e subentendido. Então, essa parte da inferência estaria também já na camada do subentendido, né? Pressuposto é aquilo que está dado no texto. A inferência, subentendido, é o que eu preciso deduzir a partir do que é dado ali. Então, aí nós passamos a análise de uma outra reportagem, que na realidade é a continuidade dessa mesma temática que a gente está falando dos jogos eletrônicos, e a gente, né, termina com essa parte aqui. Então, vamos lá. Nós temos na página 69 o que seria, né, para colocar em prática aí o conceito de inferência, nós temos na reportagem do Press Start, esse acréscimo, né, seria quase que um box, uma outra opinião, um outro acréscimo, né, à própria reportagem, e que, né, fala sobre a violência e os games. Tá? Então, a nossa discussão caminha não só para a questão do vício, do uso diário, mas para se existe alguma relação entre alguns eventos de violência, né, marcados aí por violência, e alguns jogos que, de repente, poderiam incitar isso, esse comportamento. Então, vamos à leitura. Não são raros os casos em que crimes hediondos cometidos por crianças e adolescentes são justificados pelo fato de seus videogames favoritos serem classificados para a faixa etária de maiores de 18 anos. Para citar alguns exemplos, a morte de 12 crianças e adolescentes pelas mãos do atirador Wellington Menezes de Oliveira, no bairro Realengo, Rio de Janeiro, em abril de 2011, o assassinato de 12 estudantes e um professor por Eric Harris, né, e Dylan Klebold, na escola de Columbia, Colorado. Então, isso aí em 99, né? São eventos que se tornaram famosos, emblemáticos em relação à discussão dessa questão da relação dos games e a violência, né? E aí ele continua citando 2 jogos, a relação com um jogo aí, né? Curry Street, e outro ligado aos autos, né? Envolve armas, roubo de automóveis, e a gente começa a pensar, né, se existe realmente uma relação direta entre esses jogos e o comportamento dessas pessoas, em especial esses 2 casos, né? O primeiro caso no Brasil eu até citei na aula passada. Em sua tese publicada em 2004, a doutora em educação, Line Alves, afirma serem reducionistas as conclusões que apontam os jogos como causadores da violência. A violência se constitui em um fenômeno complexo que envolve, ao mesmo tempo, questões sociais, econômicas, culturais, políticas e afetivas, escreve. Influenciado por uma série de fatores e acontecimentos, o ser humano é capaz de cometer atos de violência embasados em ideologias, religiões e visões políticas. Mark Chapman, o fã que matou John Lennon, né, disse ter se inspirado num livro muito famoso na época, que marcou uma geração, que é chamado O Apanhador no Campo do Centênio, né? Se vocês não conhecem, vale a pena. Identificação total com o comportamento juvenil, com os dramas de ser adolescente, né? Então, lá, praticamente no início ali do século XX, que não se tinha essa ideia do que é ser jovem, né? Do Salinger. E é um livro muito emblemático, muito interessante para a gente conhecer. Então, olha só, pessoas violentas encontram inspiração para cometer os seus atos nos mais variados elementos da nossa cultura, mas o problema são essas pessoas e não os elementos que
elas elegem com seus inspiradores, afirma o oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, Elton Rocha Filho. Essa reportagem, né? Aí é outro box que está na reportagem que nós lemos na aula passada, pertence, é claro, ainda a Juliana, né, e a Paula, que fizeram toda essa matéria. Ao lado aí, a gente tem, né, alguns esclarecimentos sobre o que é tese, que normalmente é o trabalho do final de doutorado, né, a gente chama da dissertação ligada ao mestrado, e reducionistas, simplificadoras, superficiais, fala um pouquinho mais aí sobre essa obra, né? O personagem principal é um adolescente que relata os conflitos do seu cotidiano escolar. Parece bastante simples, mas para a época é algo inovador, né? E os desafios de encarar a vida, né? Inclusive ele sai de um internato e é reprovado em quase todas as matérias, tem que enfrentar a família, né? Então, há uma série de situações interessantes aí em relação a esse universo jovem. E ao lado, não faz parte da reportagem, né? Eu coloquei só para associar uma outra capa de revista, né? Com uma reportagem sobre videogame e violência, né? Cruzadas morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo. É possível perceber nesse box, nesse texto aí complementar da reportagem, que há um viés, né, de quem não acha que necessariamente a violência possa se relacionar aos jogos, tanto que faz a comparação, né, com outras obras. Se for assim, uma obra que fala sobre assassinato, né, sobre essas questões, crime e castigo, de Dostoiévski, poderia, né, ser aí uma obra que de repente incita a violência? Não, mas que vai discutir a violência, o comportamento humano. Também é possível associar aí um evento literário, assim, nesse sentido de dizer que influencia ou não, né? Qual o grau de influência de uma obra. Nós temos um processo entre os séculos XVIII e XIX, no romantismo, né? A obra do alemão Goethe, que, né, os sofrimentos do jovem Werther, que vai aí acabar em suicídio, né? E acaba abrindo, de fato, uma onda de suicídios na Europa, né? O livro chega a ser proibido, é uma polêmica sobre a influência ou não dessas obras. Obras literárias e hoje os jogos na internet. Vamos às questões? Então, questões do texto. Concentre-se na primeira frase da declaração de Elton Rocha Filho. Mark Chapman, o fã que matou John Lennon, disse que ter se inspirado no livro O Apanhador do Campo de Centeio para cometer o crime. E ninguém fez campanha para que as pessoas parassem de ler o livro, ainda bem. Nem mesmo para que não imprimisse mais. Então, aí há uma defesa, né, dessa associação entre os jogos e a violência em uma obra, né, que ninguém pediu para parar por conta da influência que poderia causar. Então, olha só, por que o Elton Rocha Filho menciona o caso Mark Chapman, o assassino do cantor John Lennon? Qual é a relação entre esse caso e os exemplos mencionados no segundo parágrafo do texto? Então, Elton menciona o caso de Chapman porque o criminoso afirmou ter se inspirado, né, em uma produção cultural, em um livro, e ele faz assim uma comparação com indivíduos que supostamente se inspiram em games para cometer crimes. O curioso é que a obra não tem nenhuma relação com violência, nenhum crime é cometido ali para fazer essa associação. Próxima questão, próximo item. No texto destacado, existe uma argumentação implícita. O entrevistado defende certa opinião a respeito dos games acusados de provocar comportamentos violentos. Qual é a sua opinião? E aí a gente pensa, né, o que vocês pensam sobre isso?
Eu vou dizer a minha no final. Escreva uma continuação para essa frase, explicitando a argumentação de Elton. Então, possibilidade de resposta aqui. Elton defende que esses games não devem ser banidos, ou seja, ele é contra a proibição dos jogos ou contra campanhas para que pessoas deixem de jogá-los. A continuação da frase poderia ser assim: ninguém fez campanha para que as pessoas parassem de ler o livro, ainda bem, nem mesmo para que não o imprimissem mais. Não devemos, portanto, essa continuação, proibir a venda de determinados jogos ou fazer campanhas para que pessoas parem de jogar. Né? Então, uma possibilidade. Releia agora os 2 primeiros parágrafos do texto e responda. De acordo com o texto, quem é responsável por associar crimes e games de conteúdo violento? Será que a gente tem isso nessa reportagem de forma explícita? O texto trata vagamente sobre especulações feitas pela sociedade e pela mídia a esse respeito. Ou seja, não é atribuída a uma pessoa ou a organização em particular. Né? Fica apenas ali uma menção a essas questões, ou quem pode, né, fazer essa associação. Compare, de um lado, a ênfase dada pela reportagem às especulações sobre o vínculo entre crimes e games, e, de outro, a ênfase dada a opiniões contrárias a essa vinculação. Com base nessa comparação, é possível inferir qual é o posicionamento assumido pela reportagem, como ele se torna perceptível. Então, nessa linha da inferência, daquilo que a gente pode deduzir a partir do texto, a gente percebe que quem escreve adota uma posição de não culpar ou culpabilizar jogos pela violência, né? Por comportamentos violentos. Então, a reportagem dá ênfase a vozes que defenderam a não associação entre games e violência, ou seja, a de Line Alves e a de Elton Rocha Filho. Isso demonstra um posicionamento contrário a essa associação. E, na minha opinião, né, eu também acho que não tem como a gente colocar, ocupar, né, jogos, obras literárias, cinematográficas, por um comportamento extremista violento. Na realidade, talvez aí, não digo a culpa, mas esses comportamentos são fruto, são resultado de uma construção alienada e fanática, né? Então, o extremismo, sim, que poderia ser, digamos, o culpado, entre aspas, desses comportamentos. O equilíbrio entre as coisas é que é o segredo, né? Então, fica aí a minha opinião. Quem sabe a gente possa ainda discutir isso em sala com vocês, no presencial, né? E aí eu fico com uma última frase aqui do Mário Quintana, para a gente pensar nesse universo dos jogos, desse mundo virtual, é a nossa utopia, né? É a capacidade de repente, inventarmos outros mundos, outras possibilidades. Então, eu peguei um trecho de um texto, de uma poesia, que trata sobre isso. Das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Então, fiquemos aí, né, com essas potencialidades, né, com as potências humanas que devem ser utilizadas para o bem, para o melhor, para uma construção social digna. E até a próxima aula. Obrigada aí pela paciência. Um ótimo término de semana para vocês. Nós ficamos por aqui e até uma próxima.